Sou Miguel Anderson e hoje começo a contar o relato de uma vida marcada pela fé e pelo conflito. Nasci em Monterrey, México, em uma família imersa na rigidez de uma organização religiosa que ditava não apenas a maneira de adorar, mas também a forma de pensar e viver. Meus pais, devotos fervorosos, seguiam à risca os ensinamentos daquela instituição, onde a única porta para Deus era a obediência absoluta aos seus dogmas. Desde muito cedo, fui apresentado a um universo onde cada versículo, cada oração e cada reunião semanal eram obrigatórios. Lembro-me de ter sido forçado a decorar longas listas de versículos e a participar de encontros que moldavam uma visão única da verdade. Essa verdade, imposta sem espaço para dúvidas ou questionamentos, começou a se enraizar em mim, gerando ao mesmo tempo uma sensação de pertencimento e um medo profundo do desconhecido. Meu ambiente familiar era pautado por uma disciplina implacável. Meu pai via qualquer traço de dúvida como um sinal de fraqueza, enquanto minha mãe, sempre contida, transmitia uma mistura de devoção e resignação. O ritual diário consistia em orações, leituras bíblicas e a constante lembrança de que somente os ensinamentos oficiais da organização conduziam à salvação. Essa rotina, embora rígida, me deu uma sensação de segurança, até que a semente da dúvida começou a germinar. A comunidade em que vivíamos era pequena e unida, mas também opressiva, onde o olhar de julgamento pairava sobre cada gesto e pensamento diferente. Durante minha infância, não havia espaço para questionar o que me era ensinado. As reuniões de evangelização, realizadas de porta em porta, eram encaradas como um dever sagrado, e a ideia de que o mundo exterior pudesse oferecer algo diferente era quase inimaginável. Ao mesmo tempo, a doutrinação transformava nossa fé em uma prisão dourada, um ambiente que, embora protegesse, limitava o desenvolvimento do pensamento crítico e a liberdade interior. Cada dia era uma repetição mecânica de prece, estudo e advertência contra o pecado. E assim, a fé tornou-se sinônimo de obediência cega. Crescendo nesse ambiente, a linha entre o amor incondicional e o medo paralisante começou a se desfazer. Eu passava horas em silêncio, absorvendo as palavras sagradas, mas também sentindo, lá no fundo, que algo não se encaixava perfeitamente. Essa sensação era difícil de descrever. Era como se uma porta estivesse entreaberta, deixando escapar um sussurro de liberdade, mesmo quando a doutrina insistia que todo desvio era condenável. Meus dias eram marcados por essa dualidade, a segurança das rotinas e a inquietude do pensamento não autorizado. Essa primeira parte da minha vida deixou marcas profundas e moldou meu caráter de maneiras que só mais tarde compreenderia. A rigidez do ensino religioso, a pressão constante para ser perfeito e a sensação de que questionar era trair a fé criaram uma base sólida, porém inflexível para minha existência. Olhando para trás, vejo que fui preparado para um confronto inevitável com a realidade. A verdade que eu buscava não estava nas palavras memorizadas, mas em algo mais profundo, algo que exigia coragem para ser descoberto. Esse é o começo de uma jornada que me levaria a enfrentar medos, a questionar dogmas e, finalmente, a encarar a própria possibilidade de renascer, mesmo que através de uma experiência de quase morte. A inquietação começou a brotar de forma sutil, mas insistente durante minha juventude. Aos 18 anos, enquanto continuava imerso no ambiente religioso de minha infância, eventos inesperados fizeram com que eu começasse a questionar os ensinamentos que me foram impostos. Um episódio marcante foi a expulsão sem explicação do meu tio Javier, um homem que sempre admirei. Sua exclusão repentina e sem justificativa plausível despertou em mim um sentimento de injustiça e uma dúvida inquietante. Por que a fé, que deveria unir e consolar, se tornava um instrumento de exclusão? Essa pergunta passou a ecoar em meus pensamentos, abrindo espaço para questionamentos que eu jamais imaginara nutrir. Foi justamente nesse momento de vulnerabilidade que conheci David Harris, um colega de trabalho com uma postura muito diferente da que eu estava acostumado. David era pragmático e, de certa forma, questionador em relação à fé que dominava seu passado.
Ele me convidou a ler a Bíblia de forma independente, sem a intermediação das publicações oficiais, que sempre guiaram meu pensamento. Lembro-me de como ele enfatizava que as palavras sagradas falavam de amor, compaixão e um relacionamento direto com Deus, algo que contrastava fortemente com a abordagem autoritária que eu conhecia tão bem. Ao abrir as páginas da Bíblia sem os filtros da doutrina imposta, comecei a enxergar nuances que nunca tinha percebido. Passagens que falavam sobre a liberdade de acreditar e de amar sem as amarras do medo. Cada versículo lido se transformava em uma semente de mudança. As palavras "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", João 14:6, passaram a ter um significado diferente, sugerindo que a salvação não dependia de uma organização, mas de um encontro pessoal com a essência divina. Essa nova perspectiva me envolvia de uma maneira quase que hipnótica, despertando em mim uma sensação de esperança e, ao mesmo tempo, de revolta contra aquilo que me foi ensinado a aceitar sem questionar. O contraste entre a rigidez da minha criação e a liberdade sugerida pelas escrituras independentes fazia com que cada leitura fosse um ato de rebeldia e de autoconhecimento. Os dias passaram e o peso da dúvida se intensificou, transformando-se em um fardo emocional difícil de carregar sozinho. As conversas com David me ajudaram a perceber que questionar não significava trair, mas sim buscar a verdade que pulsava por trás das palavras e rituais. No entanto, essa nova forma de pensar trazia consigo o medo do desconhecido e o receio do julgamento da comunidade que sempre me cercou. Cada descoberta era acompanhada de uma batalha interna, o desejo de liberdade e o medo de perder tudo aquilo que eu conhecia. A transformação que começava a florescer em mim não passou despercebida para minha família, quando, impulsionado pelas dúvidas e pelo desejo de entender a fé de maneira autêntica, decidi questionar abertamente os ensinamentos que me foram impostos. Fui confrontado por uma reação imediata e severa. Lembro-me nitidamente do dia em que me aproximei de meus pais para discutir o que vinha lendo e sentindo. As palavras que proferi foram recebidas com olhares de incredulidade e com uma rigidez que parecia selar o destino de qualquer pensamento divergente. Meu pai, com voz trêmula e olhar duro, advertiu que questionar seria um ato de traição. Não apenas a fé, mas também a família. Minha mãe, por sua vez, chorava silenciosamente, como se cada dúvida minha a ferisse profundamente. Esse confronto abriu uma ferida irreparável na nossa convivência. A atmosfera que sempre fora de aparente segurança se transformou num campo minado, onde cada palavra poderia ser interpretada como um ataque à autoridade divina e familiar. As reuniões de família, que antes eram momentos de comunhão e oração, passaram a ser palco de tensões e silêncios carregados de reprovação. O sentimento de isolamento começou a se instalar, e eu me vi preso entre duas realidades conflitantes: a necessidade de seguir o que sempre foi ensinado e a urgência de descobrir uma verdade que pulsava em mim de forma avassaladora. Os amigos que antes caminhavam ao meu lado também passaram a me olhar com desconfiança. Cada comentário sobre a mudança de perspectiva era encarado como uma afronta ao legado de nossa fé. Senti o peso de cada reprovação, cada gesto de desaprovação, como uma punhalada que reafirmava a ideia de que, ao questionar, eu estava trilhando um caminho solitário e sem retorno. Porém, mesmo diante da oposição, a chama da verdade e da liberdade continuava a arder em meu interior. A cada debate acalorado com meus pais, a cada sermão que me advertia sobre os perigos da apostasia, eu encontrava uma força inesperada para seguir em frente. O que antes era uma dúvida tímida, agora se transformava em uma convicção firme de que eu merecia viver de acordo com a minha própria verdade, mesmo que isso significasse enfrentar a rejeição daqueles que mais amava. Essa luta interna e externa se intensificou com o passar dos meses. As feridas se aprofundavam, e a sensação de estar dividido entre o passado e o futuro se tornava quase insuportável. Em cada encontro familiar, a tensão era palpável, e cada silêncio parecia gritar a mensagem de que a mudança era impossível. No entanto, mesmo diante de toda essa adversidade,
algo dentro de mim insistia em buscar uma nova forma de acreditar, uma fé que não se baseava no medo, mas no amor e na compaixão. Esse confronto doloroso com a autoridade familiar foi o ponto de virada. O momento em que decidi que a busca pela verdade valeria qualquer sacrifício, mesmo que isso significasse trilhar um caminho solitário rumo à liberdade espiritual. Após os confrontos e o afastamento, a necessidade de encontrar um novo rumo se tornou inevitável. Decidi partir para Chicago, em busca de um ambiente que me permitisse reconstruir minha espiritualidade sem as amarras do medo e da doutrinação. Ao chegar nesta cidade dinâmica e plural, senti uma esperança renovada. Foi aqui, em meio à agitação urbana, que encontrei uma comunidade que parecia respirar liberdade e autenticidade. Em uma pequena igreja, onde as orações eram espontâneas e o culto era marcado por cânticos vibrantes, senti, pela primeira vez, que poderia me aproximar de Deus de uma maneira pessoal e direta. Na nova comunidade, fui recebido por rostos calorosos e vozes gentis. Foi nessa atmosfera de acolhimento que conheci Liz Morgan, uma mulher de 35 anos que liderava o ministério de jovens. Liz irradiava uma energia contagiante e possuía uma empatia que transcendia as palavras. Sua história, marcada também por uma ruptura com doutrinas opressoras, ressoava com a minha experiência. Ao seu lado, encontrei um espaço onde questionar era encorajado e onde a fé se construía a partir de um encontro íntimo com o divino. Também passei a conviver com Sarah Thompson, uma jovem de 28 anos que, apesar de sua pouca idade, demonstrava uma sabedoria surpreendente. Sarah enfrentava seus próprios fantasmas e via na liberdade espiritual a possibilidade de um recomeço. David Harris, que já havia desempenhado um papel crucial em minha jornada de dúvidas, continuava sendo um pilar de apoio. Ele me orientava com paciência, incentivando-me a mergulhar na leitura da Bíblia e a interpretar as passagens por mim mesmo, sem os filtros da antiga doutrinação. Cada encontro com essa nova comunidade me fazia sentir mais vivo e esperançoso. As conversas, durante os cultos, as partilhas de experiências e os momentos de oração coletiva eram para mim um bálsamo que ajudava a curar as feridas do passado. Era como se finalmente eu tivesse encontrado um lar para a minha fé, um espaço onde o amor e a compaixão prevaleciam sobre o medo e a rigidez. Enquanto me integrava nesse novo ambiente, comecei a perceber que a busca pela verdade não se limitava apenas a um recesso espiritual, mas também se refletia em cada escolha e atitude do cotidiano. Em cada conversa, em cada olhar de compreensão, encontrava a motivação para seguir em frente e deixar para trás as amarras que tanto me prendiam. Decidi então que a partir daquele momento viveria uma fé que fosse autêntica, fundamentada em um relacionamento direto com Deus e na liberdade de pensar e sentir sem o peso de julgamentos externos. Essa decisão me enchia de coragem e me impulsionava a olhar para o futuro com otimismo, mesmo sabendo que o caminho seria repleto de desafios e sacrifícios. Após meses de intensas reflexões e descobertas na nova comunidade de fé, cheguei ao ponto de decisão definitiva: o batismo. Essa cerimônia representaria não apenas um rito de passagem, mas a ruptura definitiva com o passado que tanto me aprisionava. O convite para o batismo chegou em um dia comum, mas a importância daquele momento transformaria para sempre o rumo da minha vida. Ao olhar para o espelho, vi refletido não só o homem que carregava cicatrizes de uma doutrinação severa, mas também alguém sedento por liberdade e autenticidade. O dia do batismo foi marcado por uma mistura de emoções. Enquanto me preparava para mergulhar nas águas sagradas, sentia um turbilhão interno, medo, esperança e uma determinação que jamais experimentara antes. Liz Morgan, que me acompanhara de perto nessa jornada, me incentivava com palavras de encorajamento. David Harris e Mark Johnson também estavam presentes, testemunhas silenciosas do meu desejo de renascer e de encontrar, finalmente, uma fé que se alinhasse com a verdade que eu buscava. Durante a cerimônia, cada gesto, cada prece, carregava
O peso da minha decisão de deixar para trás os grilhões da antiga organização e de abraçar uma nova vida, fundamentada no amor e na compaixão. Ao emergir da água, senti uma leveza indescritível. A sensação de renascimento invadiu meu corpo, e por um breve instante, a dor do passado pareceu se dissipar. Contudo, essa nova etapa também trouxe consigo consequências dolorosas. A decisão pelo batismo não passou despercebida para aqueles que ainda estavam enraizados na doutrina rígida. Imediatamente fui rotulado como um apóstata, e os laços que me uniam à minha família e à antiga comunidade começaram a se desfazer. Meu pai chegou a romper o contato e minha mãe, entre lágrimas, demonstrava a angústia de ver seu filho se afastando de tudo o que sempre acreditou ser certo. Mesmo assim, naquele dia, a vitória sobre o medo e a opressão superou qualquer sinal de perda. Enquanto a comunidade que agora me acolhia celebrava a minha decisão, eu sentia que estava trilhando um caminho solitário e desafiador. O batismo para mim foi um rito de passagem que simbolizava não só a liberdade espiritual, mas também o preço que teria que pagar para viver a verdade que descobri. Em meio a essa dualidade, percebi que a jornada de fé não seria isenta de sacrifícios, mas a força que brotara dentro de mim naquele instante me dava a certeza de que eu estava finalmente no caminho certo. O sentimento de renovação se consolidou como a âncora da minha nova identidade, uma identidade construída a partir da coragem de desafiar dogmas e da determinação de viver de forma plena, mesmo que isso significasse enfrentar o preconceito e o isolamento. Com o batismo concluído e a minha decisão de seguir um caminho de fé autêntica consumada, passei a encarar diariamente o preço da liberdade que escolhi. Imediatamente, a antiga comunidade e a minha própria família reagiram de forma implacável. Cada ligação, cada mensagem era envolta em um silêncio cortante ou em palavras de reprovação. Meu pai, antes um pilar inabalável da minha infância, se fechou em si mesmo, rompendo qualquer comunicação que pudesse remeter ao passado. Minha mãe, consumida pela dor e pelo sentimento de perda, oscilava entre o amor que sempre nutriu por mim e a tristeza de ver seu filho abandonar tudo aquilo que ela acreditava ser a única verdade. Essa separação dolorosa deixou cicatrizes profundas em meu coração. Os dias que se seguiram ao batismo foram marcados por um intenso sentimento de solidão. A rejeição da minha família e o ostracismo da antiga comunidade me forçaram a encarar uma realidade brutal. A liberdade espiritual vem acompanhada de sacrifícios enormes. Mesmo assim, encontrei consolo e apoio na nova igreja, onde David Harris, Liz Morgan, Mark Johnson e Sarah Thompson se tornaram minha nova família. Em cada encontro, em cada oração compartilhada, senti que, apesar do isolamento, não estava sozinho. Essa rede de apoio foi vital para manter a chama da esperança acesa em meio à adversidade. Durante esse período conturbado, aprendi que o verdadeiro preço da liberdade não se mede apenas em perdas materiais ou emocionais, mas na coragem de seguir um caminho que nos faz verdadeiros com nós mesmos. As noites eram longas e repletas de questionamentos. Em momentos de solidão, recordava com pesar os rostos daqueles que se afastaram, mas também me consolava com a certeza de ter encontrado uma nova forma de fé. Cada desafio se transformava em uma lição, e cada lágrima derramada se convertia em força para continuar a jornada. Enfrentar a crítica constante e a rejeição social foi um teste diário da minha determinação em buscar a verdade, mesmo quando essa verdade me custava o amor familiar. Conforme os meses se passavam, comecei a perceber que, apesar do isolamento, a nova comunidade me oferecia um suporte que jamais imaginei encontrar. As reuniões semanais, os momentos de oração em conjunto e as conversas sinceras sobre as dores e alegrias da vida me mostraram que a liberdade espiritual, embora onerosa, era também repleta de recompensas. Aos poucos, fui me reconstruindo, não apenas como homem, mas como um ser capaz de perdoar e compreender as fraquezas humanas. O preço da liberdade era alto,
mas na verdade a liberdade de ser quem eu realmente era, de viver de acordo com os meus princípios, superava qualquer custo. Cheguei a um ponto em que o peso dos conflitos internos e das perdas se tornou quase insuportável. Em uma noite solitária, depois de uma série de discussões angustiantes e de um isolamento que parecia eterno, senti que meu corpo não resistiria mais à pressão. Caminhava sem rumo pelas ruas de Chicago, tomado por uma sensação avassaladora de desespero. Cada passo me levava para mais perto de um abismo interior, um vazio que ameaçava engolir toda a esperança que ainda restava em mim. Naquela noite, enquanto a cidade dormia ao meu redor, fui tomado por uma crise que beirava a morte. Sentia meu coração batendo de forma irregular, minhas pernas fraquejando a cada passo. A sensação era como se eu estivesse sendo arrastado para um precipício, onde o tempo parava e o silêncio se tornava ensurdecedor. Em meio a esse turbilhão de emoções, pensei em desistir, em permitir que a escuridão consumisse tudo o que restava de mim. Mas no auge daquele desespero, algo extraordinário aconteceu. A percepção de que eu estava à beira de um limite que, se ultrapassado, significaria o fim de toda a minha existência. No meio desse caos, uma sensação de calma começou a emergir, como se o próprio universo tentasse me segurar. Senti uma presença acolhedora que me envolvia, uma força que, mesmo sem explicação racional, me fazia acreditar que não estava sozinho naquele precipício. Essa experiência, tão intensa e quase tangível, fez com que eu vislumbrasse a possibilidade de um renascimento, uma saída do abismo em que eu me encontrava. Embora o medo fosse imenso, uma centelha de esperança iluminou o meu caminho. O abismo da crise não era apenas um momento de fraqueza, mas também a oportunidade para reconhecer a necessidade de transformação. Enquanto meus pensamentos se misturavam entre a vontade de desistir e a urgência de lutar, percebi que aquele momento crítico era o ponto de virada da minha jornada. O desespero não seria o fim, mas o início de uma nova compreensão sobre o valor da vida e da fé. No silêncio profundo daquela noite, entre a sombra e a luz, tomei a decisão de enfrentar o abismo, de não me deixar consumir pela escuridão, mas de buscar, mesmo que a um custo imenso, a redenção que sempre almejei. Foi nesse instante, na beira do precipício, que minha existência se transformou em um convite para renascer, para reconstruir cada parte de mim com a certeza de que o verdadeiro sentido da vida residia na superação dos medos e na busca incessante por uma fé que libertasse e iluminasse o caminho. Quando me vi à beira do abismo, a experiência que se seguiu desafiou todas as explicações racionais. No exato instante em que senti meu corpo prestes a ceder, algo extraordinário me envolveu. Foi como se o tempo tivesse parado e o silêncio se transformasse em um espaço onde a luz penetrava, tocando cada fibra do meu ser. Nesse estado de quase inconsciência, senti uma presença que não se assemelhava a nada que eu já tivesse experimentado. Era uma energia serena, uma força que emanava amor incondicional e que se fazia ouvir sem palavras. Enquanto flutuava entre a consciência e o delírio, vi imagens que se misturavam com a realidade, flashes de minha infância, momentos de dor e também instantes de pura alegria. Porém, o que mais me marcou foi a sensação de que, naquele exato momento, eu estava diante de Deus. Essa presença não era autoritária nem impositiva. Pelo contrário, era acolhedora e reconfortante. Senti como se todas as minhas dúvidas e medos se transformassem em luz, dissipando a escuridão que por tanto tempo me consumiu. A revelação que recebi foi clara e profunda. A verdadeira mensagem divina não se escondia em dogmas rígidos ou em instituições autoritárias, mas sim no amor, na liberdade e na compaixão. Cada ensinamento que eu fora exposto, cada proibição e cada imposição pareciam agora pequenas barreiras que eu mesmo havia erguido contra a verdade universal. No limiar da minha existência, compreendi que a salvação não dependia de rituais ou da aprovação de uma comunidade, mas do relacionamento íntimo e sincero com o divino. Um relacionamento que se baseava na autenticidade e na entrega total. Ao emergir desse estado,
senti uma transformação irreversível. A experiência de quase morte se revelou como um portal para uma nova consciência. As dúvidas que antes me atormentavam foram substituídas por uma clareza que iluminava cada aspecto da minha vida. A voz interior, antes abafada pelo medo, agora se fazia ouvir com firmeza, guiando meus passos rumo a uma fé renovada. A revelação divina me mostrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz capaz de nos resgatar, que a verdadeira liberdade está em abandonar os grilhões da doutrinação e abraçar o amor que transcende qualquer barreira. Ao retornar à consciência plena, senti uma paz que jamais imaginei ser possível. Era como se, finalmente, eu tivesse encontrado a chave para libertar minha alma. A experiência, que à primeira vista poderia ser encarada como um simples episódio de desespero, transformou-se no ponto de inflexão que selou minha nova jornada. Com essa revelação, decidi que continuaria a trilhar um caminho de fé autêntica, onde o relacionamento com Deus seria pautado pelo amor e pela liberdade, valores que me acompanhariam em cada passo da minha trajetória. Após a revelação divina que me tirou do abismo, enfrentei o desafio de reconstruir minha identidade. Com a nova clareza interior, comecei a reerguer minha vida a partir das ruínas deixadas pela antiga doutrinação. Encontrei em Chicago não apenas um novo lar, mas uma comunidade vibrante que me acolheu sem reservas. David Harris, sempre atento, se tornou um amigo e mentor, compartilhando conselhos que me ajudaram a enfrentar os fantasmas do passado. Liz Morgan e Sarah Thompson, com sua energia e determinação, inspiraram-me a acreditar que era possível transformar a dor em aprendizado e a solidão em força. Cada encontro na nova igreja era um passo rumo à reconstrução de mim mesmo. As reuniões semanais, recheadas de preces sinceras e histórias de superação, me proporcionavam a oportunidade de compartilhar minhas experiências e, ao mesmo tempo, aprender com as jornadas dos outros. Em conversas longas e intensas, percebi que a verdadeira comunidade não se forma pela uniformidade de crenças, mas pela diversidade de experiências que se entrelaçam em um mesmo propósito, a busca pela verdade e pela liberdade espiritual. Enquanto os dias se transformavam em meses, comecei a assumir um papel ativo na comunidade. Inspirado pela minha própria jornada, ofereci apoio àqueles que, como eu, enfrentavam dúvidas e crises. Mark Johnson, que também havia deixado para trás os grilhões de uma fé imposta, tornou-se um colaborador incansável, compartilhando histórias de resiliência e coragem. Juntos trabalhamos para criar um ambiente onde o amor e a compaixão substituíssem o medo e a rigidez. A reconstrução da minha identidade não se deu de forma abrupta, mas foi um processo gradual, marcado por pequenos passos de autoconhecimento. Encontrei na oração e na meditação momentos de paz que me ajudaram a compreender minhas fragilidades e a transformar minhas inseguranças em aprendizado. A cada dia o homem que eu era se mesclava com o novo eu, aquele que escolheu a liberdade, que abraçou a revelação divina e que estava disposto a recomeçar, mesmo diante das perdas irreparáveis do passado. Essa nova fase me ensinou que reconstruir a identidade não significa apagar as cicatrizes, mas aprender a viver com elas, transformando a dor em força. Minha história, que antes era marcada por silêncio e medo, começou a ser escrita com a tinta da coragem e da verdade. Aos poucos, a comunidade se fortaleceu e os laços se tornaram inquebráveis, revelando que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre a possibilidade de renascer e de encontrar um novo caminho. Hoje, ao olhar para trás, vejo uma trajetória de lutas, perdas e, sobretudo, de renascimento. Minha vida, marcada por uma infância de doutrinação e por conflitos intensos, finalmente encontrou um sentido na liberdade espiritual que conquistei após a experiência de quase morte. Cada passo que dei, desde o confronto doloroso com minha família até o batismo que simbolizou a minha ruptura com o passado, foi uma escolha feita em nome da verdade e do amor. As cicatrizes que carrego não são apenas marcas de um tempo de sofrimento, mas testemunhos de minha coragem para enfrentar os próprios medos. A rejeição dos antigos,
O isolamento imposto pela doutrina e as noites solitárias se transformaram em combustível para a construção de uma nova identidade. Hoje encontro consolo e força na comunidade que abracei, onde cada rosto e cada palavra reafirmam a importância de viver uma fé autêntica, livre das imposições e dos dogmas que outrora me aprisionaram. Refletindo sobre minha jornada, percebo que a liberdade espiritual vem acompanhada de desafios, mas também de recompensas inestimáveis. A revelação que experimentei na beira da morte não foi apenas um vislumbre de luz em meio à escuridão, mas a certeza de que Deus se manifesta em cada ato de amor e compaixão. Esse despertar interior me permitiu perdoar e entender que, embora a ruptura com a família tenha sido dolorosa, ela também abriu espaço para um novo recomeço. Hoje sigo minha vida como um homem comum, sem pretensões de escrever livros ou dar palestras. Minha missão é viver a fé que escolhi, ajudando aqueles que, assim como eu, buscam uma verdade que vá além das imposições e que ressoe com o coração. Cada encontro, cada oração compartilhada, me lembra que a vida é uma contínua reconstrução, um processo de aprendizado onde os erros e acertos se mesclam para formar o ser que somos. Ao finalizar este relato, deixo uma mensagem de esperança. Mesmo quando tudo parece perdido, há sempre a possibilidade de renascer e de encontrar um caminho iluminado pela verdade e pelo amor. Minha história é um convite para que todos aqueles que vivem na sombra do medo busquem a luz que reside em cada novo amanhecer, na certeza de que a fé verdadeira se constrói com coragem, compaixão e, acima de tudo, com a liberdade de ser quem realmente somos.